Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Se essa é a sua primeira vez aqui, meu nome é Bruno, eu sou sócio e estrategista de negócios na Transforma. Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais para acompanhar o nosso trabalho e saber mais sobre a gente. Mas eu te adianto, o nosso propósito é facilitar estratégias que gerem riqueza para as pessoas e para a sociedade. Então, se você é um empreendedor e está com dúvida de qual pode ser o próximo passo do seu negócio ou como você pode transformar o seu modelo de negócio, seja muito bem-vindo. Você chegou num ótimo lugar e vai ter ótimos conteúdos por aqui. Se nós pudermos ajudar a sua jornada, para nós vai ser um prazer. E hoje, sem mais delongas, a gente está aqui para falar de um produto novo que a gente está lançando no mercado justamente para isso, para ajudar empreendedores a eliminar as dúvidas que pairam na mente deles quando eles precisam lançar um novo produto ou seja, somente transformar a sua empresa. E o somente é muito entre aspas, como se fosse fácil transformar a sua empresa. E para me ajudar nesse bate-papo, meus dois amigos, irmãos, sócios, queridos, Raul e Bruno Sampaio. E aí nessa apresentação a gente precisa então, eu falei que eu sou o Bruno, mas eu sou o Bruno Ponte e esse é o Bruno Sampaio. Dá até para brincar aqui, fazer um copia e cola, né? Exato. Só estrategista da Transforma com o mesmo nome. Esse sou eu. E aí para os mais próximos, né, B1 e B2, então estamos apresentados aqui. Raul, como sempre. Muito obrigado. Que bom estar junto, né? É isso aí. Obrigado, moçada. Obrigado de estar junto. E pra gente hoje é um dia de... É um marco legal pra gente hoje, né? Um dia importante, vamos assim dizer, né? Pra celebrar mesmo, né? É pra celebrar. Onde é que vale a pena celebrar, né? É isso, é isso. E ter um bate-papo aqui leve, como sempre foram os nossos, como a gente já fez, lançando outros produtos, né? Trazendo toda a informação aqui. Então, obrigado mesmo de coração por estarem juntos nessa jornada, Brunão. E a gente está aqui para falar do Transformai, nosso novo produto, nome que é quase bíblico, né? Transformar-vos todos. Exato, e exato. Sejais ricos e prósperos. E aí falar, né, cara, qual que é o objetivo desse produto, aonde ele se encaixa dentro de todo o escopo, né, na nossa prateleira de produtos, então o que que ele é, para quem ele é, que valor ele gera. E aí conversando sobre tudo isso, a gente vai colocando um pouquinho também de estratégia de negócios dentro desse papo, né? Então tá aqui na tela para as pessoas já verem até o logo que ele tem, né, um logo particular só dele. E o Transformai ali no fim vem de inteligência artificial, né? Legal. Então, um pouquinho das coisinhas. Spoiler, né? Um pouquinho de spoiler do que contém dentro dele ali, né? Mas bora! Alguma mensagem de início ou já traduzi bem aí qual que é o objetivo de hoje? Eu tô contemplado aí, Brunão. Excelente. Cobri tudo? Sigo o relator. Deu certo? Então tá bom. Vamos lá, moçada. Então, primeiro, né? O que é o Transformai? Vou começar daqui. O que ele é pra gente, o Transformai? Raul. Ó, ele vem até de uma demanda que a gente vem tendo, né? Que a Transforma Negócio, ela começou no mundo físico, vamos falar assim, né? A gente tem um caráter de pessoalidade, de trabalhar ali ombro a ombro com o empreendedor, que na linha do tempo a gente foi agregando muita coisa na Transforma Negócio. E aí surgiu o Transforma Investidor, junto com o Bruno Sampaio. A Transforma Negócio muito conectada com o Bruno Ponte, desde lá do começo. Aí veio o Conexão que Transforma, que procura não ser um evento, é um evento, igual a gente estava comentando um pouquinho aqui no bastidor, né? Depois a gente agregou um outro ainda, que por enquanto vem sendo batizado de Transforma-se, né? Mas é algo que está em teste. Então, assim, a cultura do teste, ela faz parte de quem nós somos e o que a gente encara como necessidade de inovação. A gente trabalha com a perna direita, com a perna esquerda, desde aí do começo. Executa o que tem que executar e inova no que a gente ainda não sabe. Mas, puxa, tinha alguns clientes que a gente via que um próximo passo dele era bacana levar esse ambiente de teste, levar esse ambiente de inovação, mesmo que fosse uma introdução para ele aplicar no negócio dele lá e envelopar isso num produto, né? E para te ajudar com isso, eu me lembro, e de verdade, se você tá vendo, se você não nos conhece, está vendo aqui pela primeira vez, né? Espero que você possa cada vez mais nos conhecer, mas a gente não combina essas coisas não. O roteiro aqui, ele surge através de fluido. Deixa rolar, né? E eu me recordo quando a gente ainda nem tinha um nome, não existia Transformai,
Mas eu me recordo de a gente, numa das reuniões de sócio que a gente tem toda semana, né? Aham. Eu comentei com vocês, falou, moçada, tá aparecendo um público pra gente que tá vindo atrás da gente que eles não têm empresa ainda, eles não Verdade. têm um negócio formado ainda. Eles estão naquela etapa ainda embrionária, é só uma ideia. E a gente foi atendendo esse público porque era um público que eram amigos nossos, eram pessoas muito próximas. Aham. Né? Então eu me lembro de a gente falando E sobre a gente isso. não tinha um produto formatado para isso. Não, é isso que eu ia dizer agora. Nós temos o 12 em 30 dentro da Transforma Negócios, que é o produto que nasceu, foi o primeiro filhinho nosso. O primeiro, o produto de entrada nosso era esse. Exato, que é o 12 em 30, né? Ou seja, a gente vai olhar para os 12 meses do seu negócio em 30 dias e desenhar uma estratégia para isso. Perfeito. Mas quando a gente fala de modelo de negócio, então qual que era o nosso modelo dentro da Transforma, né? O público para esse produto era o empresário de um negócio já existente, com um certo faturamento lá dentro de uma faixa que a gente preconizou e que tivesse mente aberta para transformar o negócio dele. Perfeito. Ou seja, a gente tinha uma segmentação de público, de cliente muito clara, então aqui já fica uma dica. Como é que está a segmentação de cliente para o seu negócio? Porque ninguém consegue atingir todos os segmentos e todos os públicos. Quem muito abraça, pouco aperta. É isso. Né? Então a gente estava nessa questão. Poxa, a gente tem um produto já que gera um valor muito claro, que nós sabemos qual é, para um público muito claro. Mas o fato é que começou a aparecer para a gente um público diferente buscando um valor parecido. Que era ter clareza para um modelo de negócio, mas que estava numa etapa de ideação. Não era um negócio já criado. Né? Então eu me recordo desse dia que a gente conversou nessa reunião, né? E seja pessoas que já tinham empresas ou têm empresas e pessoas que estão literalmente começando do zero ou querem fazer a transição profissional, né? Então a Exato. importância de você testar antes de mergulhar ali sem saber o que você está fazendo. E aqui até agregando isso, eu me lembrei uma vez que você tinha comentado, Bruno Ponte, sobre, e acho que o Bruno Sampaio tinha falado que, no Transforma Investidor, eu tô lá lidando, querendo ou não, com a multiplicação patrimonial, igual que ficou legal até do ponto de vista metodológico, né? Na Transforma Negócio, a gente facilita essa jornada de como gerar valor para o outro e fazer lucro. E no Transforma Investidor, como que você usa esse lucro, junto com outras fontes possíveis, para multiplicar seu patrimônio. Então não é uma assessoria de investimento, pelo contrário, é realmente o empresário se transformar em investidor. E lembrando que você pega a Forbes, pega qualquer lista de pessoas mais ricas do mundo, que você vai ver lá é empresário e investidor. Então, puxa, por que não, né? Realmente você se transformar no empresário do seu negócio, sabe gerar valor e fazer lucro, e se transformar depois em investidor e multiplicar patrimônio, é o que a gente veio fazendo na prática também nesse tempo. E o Sampaio tinha comentado, puxa, e quem tem investimento, mas ainda não tem negócio, ou muitas vezes o familiar que abriu um negócio, que produto que a Transforma pode ter para essa galera, para o cara fazer a ideação, né? Ideação no sentido de idealizar mesmo, né? Começar aquilo. E é interessante porque o princípio e o método, para você começar do zero, mas também para você transformar o que existe, ele é parecido, porque... O que muda é o ponto de partida. O que muda é o ponto de partida. O que muda é a competência que eu já tenho, o capital que eu já tenho, a consciência que eu já tenho. O meu V0 é outro. E a gente prega para você começar onde você tá. E esse é um desafio, começar onde você tá. Porque como que a gente vai saber onde tá? E isso não é trivial. Então, mas o interessante é que o método é o mesmo. Que eu posso já ter aberto empresa e vendido empresa. Eu posso ser sócio de outras empresas. Mas quando começou a Transforma e vai lá e começa do zero, a mentalidade, o processo, ele é parecido. Assim como na Atlas, outra empresa que eu sou sócio, vai começar uma nova unidade, o processo é parecido. E aí foi interessante olhar para isso, a base que já existia, esse público que estava nos procurando, mais oportunidades que existia desse público com a base existente, e a gente conseguiu achar um ponto comum, né? Que nos mantivesse focado, dava liga nisso tudo, e aí a gente foi prototipando algo para atender. O Transformar e brotou? Não. Ele foi uma jornada de construção, de teste, de prototipagem. Foi versão 1, versão 2, versão 3, muda aqui, muda ali, né? Gastando pouco, o mínimo de tempo possível e o mínimo de recurso possível, né? Ou seja, o quanto que a gente tirou do caixa da Transforma de fato para ter o Transformar, né?
Ou seja, muito pouco, praticamente nada. É. Né? Tem um fato curioso, que a gente ainda nem respondeu a minha primeira pergunta, que fez a gente começar tudo isso, que é o que é o Transformar. A gente falou aqui de como ele nasceu, né? Porque, então, recapitulando, começou a chegar um público ali que não era o nosso segmento definido, começou a chegar um outro público, e a gente falou, poxa, como é que a gente poderia abraçar esse outro público que a gente não tinha contemplado no nosso primeiro modelo de negócio, né? E aí foram surgindo as ideias, né? E o Transformar foi nascendo aos pouquinhos nessas versões todas. Aqui eu acho que tem um recorte legal também para deixar frisado, né? Que quantas e quantas vezes nós não vemos negócios, empresários ou empreendimentos, né? Que estão ali dedicados a um dado segmento de clientes. E existe uma outra oportunidade aqui do lado que você pode abraçar ela, mas o quão importante é que você abrace ela tendo um outro produto ou uma outra unidade de negócio, como é o caso da Atlas que você citou, né? Mas deixando tudo isso muito bem organizado e muito claro. Esse produto é para esse segmento de clientes, porque gera esse valor. Esse produto é para um outro segmento, porque gera um outro valor. E quando muda o segmento de clientes, muda tudo. Muda o valor que é gerado, muda o valor que é percebido, né? Então, quão importante é ter essa clareza dentro do seu negócio. Às vezes não é um outro produto, repito, às vezes é uma outra unidade de negócio. E às vezes é outro negócio, tem que ter um outro CNPJ e uma outra estruturação, né? Agora, para saber se eu faço um outro produto, uma outra unidade ou uma outra empresa, o Transformar pode ajudar, né? Então, isso tá interessante nesse processo, porque a gente acabou envelopando todo um conhecimento que nós temos em testar as coisas, porque, puxa, assim, basicamente aí, 2 anos, 1 ano e meio, vai? Em 1 ano e meio a gente passou até a Transforma de fato enquanto empresa. Aí depois ela já tinha um negócio dentro dela que é a Transforma Negócio. Outro negócio que é o Transforma Investidor. Outro negócio que é a Conexão que Transforma. A gente conseguiu já tendo múltiplos negócios numa empresa de 1 ano e meio. Por que nós conseguimos isso em pouco tempo? Por causa do nosso V0. A gente vem de outras iniciativas, então a gente tem um grau de competência e consciência. No caso de serviço, a gente tem como fazer tudo isso sem alavancagem financeira, mas porque a gente desenhou a Transforma para que, termo técnico, né, a NCG dela fosse negativa. Ou seja, a gente cresce gerando caixa, não cresce consumindo caixa. Então a gente pode ser agressivo em termos de crescimento, porque o nosso crescimento gera caixa. Tem empresas que não é recomendável crescer agressivamente se você não tiver fonte de financiamento. Enfim, desenhamos a Transforma para tudo isso. Só que tudo isso vai seguindo uma metodologia de teste, que não foi a Transforma que inventou. A gente usa o que a gente conhece de melhor do mercado, soma tudo isso e traz para dentro. E, poxa, se você é uma empresa começando hoje, do zero, sem conhecimento, ou se você é uma multinacional que fatura bilhões de euros, a gente tem exemplos comuns que isso, se você é uma empresa tradicional, você é uma startup, tem uma metodologia que ela é simples de explicar, mas é complexa de fazer porque tem que mudar o prisma, mudar a mentalidade. A gente está muito acostumado a executar, mas não está muito acostumado a testar. E eu entendo que entre os desejos que nós temos e a realidade que a gente vive, o grande verbo que nós precisamos desenvolver enquanto competência para, da nossa realidade, atingir os nossos desejos, é testar. E aqui envolve até uma realidade cruel que a gente vive de redes sociais no modo geral. É muita promessa, várias dessas promessas com provas proporcionais a essa promessa. Então essa é a regra da rede. Tenha provas proporcionais ao tamanho da sua promessa. Tem muita promessa com prova proporcional. Tem muita promessa sem prova. Ok. Mas que você, ao ver aquilo, é conectado com um desejo que você tem para si. Isso pode gerar ansiedade. Sim. Isso pode gerar dúvidas. Se de fato eu que estou agindo errado e estou perdendo todas essas oportunidades que existem por aí. E tem uma frase antiga que era: oportunidade é igual cavalo selado, né? Ele só passa uma vez. Você tem que pular e não pode perder. Mas nesse grau de tecnologia e informação que a gente tem, eu prefiro a oportunidade igual o ônibus. Fica tranquilo, passa de hora em hora.
é importante você não subir no ônibus que te leva para o lugar errado. Exato. O que adianta subir no ônibus e parar na cidade que você não quer? Então, para a gente, enquanto uma escola de estratégia e saber testar são competências fundamentais para a gente superar as dúvidas e a ansiedade que existe e ter clareza do que de fato a gente quer. Senão qualquer ônibus vai servir pra gente e isso pode ser perigoso, inclusive. Eu acho que o grande ponto disso tudo é o destino correto. E para saber o destino correto, tem que perguntar qual é o destino. Aí eu vou saber o que eu quero testar e qual estratégia eu posso usar, né? Então tem várias perguntas para serem feitas dentro disso. E algumas palavras-chave que já vem aqui de pronto, né? A questão da clareza, a maioria, ou se não todos os nossos produtos e serviços focam muito nisso, de proporcionar clareza, não é diferente aqui do próprio Transformai, que tem uma proposta de valor, é necessariamente conectado com isso, é que a pessoa que está consumindo, né, os nossos produtos, que está sendo mentorado por nós, elas tenham realmente um esforço organizado, que elas gerem valor, elas sejam eficientes na geração de valor do que elas fazem. E uma palavra-chave, que foi uma jornada de aprendizado para a gente também, não faz muito tempo que a gente teve essa clareza, é a questão da estratégia integrativa. E eu me recordo até de alguns podcasts que o Bruno Ponte falou, é de integrar as dimensões da vida do empresário com a vida com a própria pessoa física dele. Então a gente aprecia a jornada dele como empresário, como empreendedor, entende onde ele está, o que é realmente o valor que ele está buscando, a riqueza para ele, ou seja, para onde ele quer ir, e como que a gente, dentro da Transforma, consegue facilitar esse processo, essa jornada junto com ele, para ele degustar e ter leveza, né, no que ele está fazendo. Com certeza. Mas e aí, então? A gente está falando, para quem é o Transformai? Para quem que a gente indica de começar a sua jornada pelo Transformai? Fala aí, Raul. Ó, para mim, a gente veio sempre comentando que é o empreendedor. E aqui envolve até um aspecto de consciência, né? Consciência do público-alvo, porque às vezes a gente fala empreendedor, mas pô, eu sou ou não empreendedor, né? Então, pra gente tem uma distinção entre empreendedor e empresário. Empresário é quem tem empresa. E empresário tem uma competência fundamental, que é olhar para a expansão, olhar para o negócio, se a conta está fechando, resultado, por aí vai. Agora, o empreendedor tem algo chave que é, puxa, como que eu gero valor para o outro para fazer lucro com isso? Porque inovação não é a mesma coisa que criatividade. Inovação é a criatividade embalada em nota fiscal. Então, eu preciso ter gerado uma venda, ter gerado valor de fato, não é apenas uma invenção, não é apenas tive uma ideia. Essa ideia tem que ser posta à prova no mercado e sobreviver à opinião dos outros a ponto deles quererem, de fato, comprar aquilo. E então, esse é o empreendedor. E esse é o empreendedor. E é uma coisa e outra. Aqui, nós procuramos ser empreendedor, empresário, técnico, gestor, líder. São várias as atribuições e papéis possíveis. Mas quem que de fato vai dar liga com a Transforma? O empreendedor. Então, se o empresário nos escuta, mas não está interessado genuinamente no valor que gera o outro, ele não necessariamente vai dar liga com o nosso método. Porque a gente não vai ensiná-lo a crescer sem ter gerado valor. Agora, se o empreendedor para cá vem focado, interessado em gerar valor e fazer lucro, ele, né, a chance dele ter clareza, depois ter cadência naquilo que ele está fazendo, que estratégia sem execução é lista de desejo, para daí ele entender como que ele cresce e traciona tudo isso, e como que ele vai tendo continuidade no próprio negócio, toda essa jornada, o nosso framework, a nossa jornada, o nosso portfólio de negócios, produtos, ele vai atender de maneira satisfatória esse processo, né? Então, o empreendedor mente aberta, ele continua sendo o grande público aí do Transformai. Mas a diferença para Transforma Negócio, para o Transforma Investidor do Transformai é que passa a não ser um requisito, seja ter negócio aberto para. Então, o empreendedor mente aberto, mesmo que esteja lá no começo, né, mesmo que esteja com a ideia ainda na cabeça, esse é um cara que vai ter um potencial, né? Tem um proveito potencial muito grande aqui com a gente. E vê, tem uma diferença aí, de novo, né? Olha, eu disse há pouco que quando você muda o segmento de cliente, muda o valor que o produto gera ou que aquele segmento busca, né? Então, quando a gente tem o Transforma Negócios, através do 12 em 30, que é o nosso produto já lançado desde há muito tempo, focado no empreendedor que já tem um negócio existente, veja, esse empreendedor ele precisa só ter clareza do ponto em que ele está e que transformações ele precisa gerar para chegar num próximo ponto, sair de um ponto A e chegar num ponto B. Isso tem uma estratégia. Então esse é o grande valor do produto 12 em 30 para esse segmento. Agora,
O cara que é o outro segmento, que está começando um negócio, talvez não seja clareza o que ele precisa mais nesse primeiro momento, mas sim testes. Testar valores, testar produtos, testar a entrega dele, testar formato, testar uma série de outras coisas. Então, para esses segmentos diferentes, os atributos, os valores também são diferentes. Então é por isso que a gente fez esse novo produto, onde no Transformar o cara vai ter acesso a uma série de metodologias de testes para conseguir desenvolver a primeira ideia, chegar num primeiro formato, e aí sim depois ele pode ir para um 12 em 30. Agora que existe um produto formatado, um formato para o modelo de negócios, já validei algumas hipóteses, né, como você disse, né, Raul? Coloquei a prova no mercado e sobreviveu, deu certo, gerou valor. Agora sim, eu posso montar um modelo de negócios e montar uma estratégia para os próximos 12 meses para eu evoluir esse produto, evoluir a minha entrega, né? Então, de uma certa maneira, até o Transformar, ele acaba sendo um pocket, né? Um produto ali de entrada antes do 12 em 30, né? Para que você exerça e faça alguns testes, algumas metodologias. E ele foi feito no modelo de um infoproduto, né? Com aulas gravadas, mas também com atendimento online de um estrategista, que até esse momento tem sido o Raul somente, não eu, nem o Bruno aqui, né? E aí você já tem todo esse... Nossa, a Transforma já tem todo esse material gravado e já tem empresários que estão passando pelo processo, né? Como é que tem sido a experiência aí, Raul? Aqui, como que está sendo a jornada disso? Como que a gente foi criando, né? A partir do momento que teve uma necessidade, a gente foi conectando na prática pessoas que estavam interessadas e porque a etapa do teste envolve isso. Se eu tenho alguém que tem uma necessidade, há uma solução potencial para essa necessidade. E deixa eu te pausar, não perca seu raciocínio, mas veja, nós também testamos. É isso? A gente testou. Se a gente gravar uma aula, a gente percebeu que diversos empresários precisavam ouvir sobre o mesmo tema. E aí eu ficava repetindo, o Raul repetia, Bruno repetia, todo mundo ficava repetindo. Peraí, e se a gente gravar isso? E aí a gente não tem que repetir mais. É uma aula gravada, todo mundo que precisar bebe daquela fonte. Então a gente começou os testes de gravação de conteúdo, né? Então, voltando pro teu raciocínio aí. Né? E a partir do momento que tem essa necessidade, há uma potencial solução. Só que um infoproduto é um produto. A solução é o valor que eu percebi nesse produto. Aí começa a ter negócio. A partir do momento que teve um valor percebido e de fato desejado. E quanto maior o tamanho da necessidade que ele resolve, maior o ímpeto de potencial compra e, portanto, menor o esforço de venda. Perfeito. Então, é nessa etapa do teste que a gente vê tudo isso. Se eu economizo tempo na etapa do teste, provavelmente eu vou ter que gastar muito tempo em todas as outras etapas que vão vir para frente. Como? Mas calma, como que é a sua proposta comercial? Como que é o seu processo de vendas? Como que você vai tracionar isso? Como que você vai construir uma empresa em torno desse novo negócio? Que competência você precisa? Que perfil você precisa? Quem é? Como não é? Etc. Quando a gente passa a ter competência nisso tudo, e isso exige tempo, maturidade, vivência para chegar nisso, e metodologia, a gente já vai no teste filtrando. Isso dá liga, isso não dá liga. Tem muito teste na Transforma que a gente já matou lá atrás por ter visto que o teste tomou um caminho que exigia da gente competências que a gente não estava querendo desenvolver e florescer elas. Exato. Então você já mata no ninho uma ideia que pode ser boa, mas nem tudo que eu posso me edifica. Por quê, né? Elas poderiam até dar lucro, não quer dizer que elas não eram boas, elas dão lucro, dão resultado, mas elas se tornariam um modelo de negócio que não é o modelo que a gente quer executar. Não é sustentável. Poderia dar lucro, mas por quanto tempo, Exatamente. com qual grau de esforço. Exatamente. Aí é como se fosse investimento, né, Sampaio? Qual que é a sua tese de investimento? E a tese de investimento no negócio, basicamente, qual que é a sua estratégia, onde você quer chegar de fato, que faz parte dela, e o que cultiva aqui, né? O que dá liga com o cultivo que você está fazendo. Então, se der liga com essas três coisas, cabe aqui. Se não der liga, em tese, pode ser bom para alguém, mas não é bom para mim. E é por isso que em teste a gente vira um pouco a mentalidade e sabe que para cada 10 sementes vai nascer uma árvore. Mas se eu não lançar 10 sementes, quando que eu vou saber que árvore dá? Eu não preciso ter medo do erro. Eu só preciso estar certo uma vez. Eu posso estar errado as outras 99. E tá tudo certo. Daí a gente tira esse ego
envolvido, e aí é o que eu brinco, né? Ou seja, a gente podia lançar uma banda de pagode, a primeira música é Eu Já Me Apaixonei Pela Ideia Errada, né? Várias vezes. Então, eu já me apaixonei várias vezes. Quantas vezes que eu me apaixonei pela ideia errada e eu fui marido traído ali, que ela me deu uma lambada, cara. Ela não foi, os clientes não gostaram, eu fui insistindo. E eu deixava mais bonita ela, mas era enfeite, as pessoas não queriam aquilo. Ela não queria, bonitinho, mas não dá liga. Não dá tesão esse negócio, né? E é isso que é o que a gente disse de não ser sustentável. Aí Exato. quando você vai ver, você está insistindo tanto naquilo, aí você tem um esforço de venda que é absurdo, porque você tenta vender, e as pessoas não compram, daí você diz que é o mercado que está fraco, mas não é você que está ofertando algo que não gera valor muitas vezes. Dando murro em ponta de faca, É isso. como diria os antigos. Ou aquilo gera valor, mas ó, de novo eu vou insistir em segmento de clientes, né? Ou você está entregando aquilo para o segmento errado. É, Talvez um outro segmento de clientes visse valor naquilo. daria mais liga, né? Exato. E aí os testes vêm, mata a pau, né, cara? Resolve tudo isso, porque você vai testando o público, segmento, nicho, produto, valor gerado. E aí, respondendo a pergunta aqui inicial desse bloco, é a questão para quem que é. Acho que tá evidente aqui, a gente percorreu bastante coisa. E para quem não é. Aí o sentimento é, ao você assistir, ter a oportunidade de testar o infoproduto, né, o Transformai, se isso te arrepiar e te der vertigem, provavelmente esse infoproduto não é para você. É. Então, fica aí o insight também. Mas ó, a gente não falou aqui, tem um outro segmento de clientes que ele apareceu no meio dos nossos testes. Da hora. Então veja, né, ele foi projetado para quem estava começando um negócio, etc e tal, porque foi uma demanda que começou a aparecer. Mas, ó, de novo, a importância dos testes. Nós percebemos que começou também a aparecer um público que é aquele público que está em transição de carreira. É verdade. Trabalho, sou CLT, estou numa empresa, etc. Mas não quero mais essa vida, gostaria de empreender, tenho uma ideia, mas não sei por onde começar, o que eu faço. Se eu dou o salto da fé, abandono toda a minha empresa, pego meu FGTS e vou empreender. E calma, porque o Transformar pode te ajudar nisso. Ele pode te ajudar durante a sua carreira de CLT, né? Você ir executando em paralelo alguns testes, mas cada caso é um caso, é importante deixar isso muito claro. A gente respeita demais a jornada de cada um, individual. Exatamente. É uma jornada individual e a gente precisa respeitar isso, tá? Porque você pode não ter tempo para fazer os dois em paralelo. E aí a gente vai ter que respeitar muito esse processo, né? Mas o Transformar pode ajudar muito quem está nesses momentos transitórios e tem essas dúvidas de como eu testo esse possível negócio. Será que as pessoas vão comprar mesmo? Então o Transformar ele também se mostrou um baita de um produto para quem está nesse momento transitório, né? Até, ó, eu vou fazer uma afirmação que eu não fiz ainda. E pode ser, como a gente é muito responsável pelo que fala, eu vou deixar já o disclaimer aqui que talvez eu esteja exagerando. Mas qualquer um que te promete uma realidade diferente da que você tem e não te recomenda testar, essa pessoa está sendo irresponsável. Por quê? A maioria das promessas no mercado digital, que você vai desenvolver isso, vai sei lá quantos dígitos, 12 dígitos, 10, 6, 7, envolve uma mudança de realidade. Mudança de realidade exige desenvolver competência que você não tem ainda. E talvez você vá se deparar com coisas que, na verdade, você não queria fazer. E que não deu liga com você. Você se abraçou, daí o que aconteceu? Você se apaixonou pela ideia errada. Só que muitas vezes você pagou caro. Ninguém que viaja para a Europa e gasta 50 mil para ir para lá volta reclamando. Porque ele gastou muito para falar que não foi legal. E aí você fica com vergonha, porque você não quer parecer idiota pros outros que você investiu 20 mil reais na mentoria do guru e depois não deu liga. Então, por isso que para mim até o Transformar é um curso de como economizar com curso. Porque a partir do momento que você dominar a arte do testar e desenvolver essa competência, veja, eu sou pai de 2 filhos pequenos, o Otto tá na gravação desse vídeo, o Otto tá com 4 anos, o Arthur com 9 meses. Como que eu faço para conciliar uma rotina de sociedade e empresas, condução dos negócios existentes e ainda ter tempo hábil para testar novas coisas? É gastando o mínimo possível de tempo e o mínimo possível de recurso. Teste bom para mim começa com R$0 e o mínimo de tempo possível. Meia hora na semana, 1 hora na semana, não sei quanto você tem disponível para. E às vezes, quando a gente vê as realidades prometidas, já gera um desânimo porque isso não é para mim. Isso não vai dar certo. Eu queria uma realidade diferente para minha família. Eu queria uma realidade diferente para mim mesmo.
Mas, puxa, com esses valores que eu tenho por aí, para investir numa mentoria que é um salto da fé e que o cara tá prometendo, e veja, tem vários mentores que eu já tive contato, não sei se é a realidade de vocês, mas que depois não dava certo, é porque você aplicou errado o teste. Você aplicou errado o método dele. E eu entendo a realidade do mentor e ele não tá errado em fazer isso, porque tem muita gente que poderia agir de má fé. Eu abracei isso e depois eu coloco, afinal, como diria Homer Simpson, né? Se a culpa é minha, põe o que eu quiser. Então, se eu peguei algo e não deu certo, a culpa é sua que me falou para fazer. Mas várias mentorias, quando você compra, lá na prática, o cara vai falar, para você ter um infoproduto, você deveria ter uma especialidade técnica. Para você ter um Mas isso vai estar no rodapé, muitas vezes. A questão do teste, ele te traz uma verdade nua e crua o quanto antes. E nem todo mundo vai querer lidar com esse tipo de pragmatismo, e às vezes você vai preferir lidar com o sonho, vai preferir lidar com aquilo que é mais intangível e motivacional. E às vezes é o que precisa para agora mesmo e tá tudo bem. Mas se você quiser um passo prático, aplicável, tangível e mais direto, né? O Transformar vem sendo desenvolvido justamente para isso. E de uma forma que a gente aprecie tudo que o nosso cliente, ou quem está contratando o Transformar, já passou em termos de mentoria, de curso, quem ele é, Exato. as competências que ele desenvolveu. Então, um pouco diferente do que estamos acostumados no mercado, a gente vai apreciar toda a sua construção, entendendo realmente se ela demonstra onde você está, para a gente ter mais clareza ainda, para saber para onde que a gente vai. Eu posso ter falado isso do mercado, mas se vier alguém falar, puxa, eu já investi 100 mil em mentorias aqui, cara... Que rico. Fala tudo que vamos aproveitar ao máximo. Você fez puta do investimento aqui. Isso tem que ser catalisado, né? E aí isso fala muito. Agora eu vou vender nosso peixe também, vou puxar para o nosso lado, mas isso fala muito de um dos nossos valores, né? O nosso quinto valor dos 5 que nós temos, que é a integridade. A gente vai falar de estratégia de negócios de uma maneira integrativa, como o Bruno comentou, respeitando todo o seu momento de vida, o seu contexto, e também a integridade de falar de estratégia na vida como ela é. Então a gente não vai te dar 3 passos, 5 passos para ficar bilionário da noite para o dia. Não é assim que funciona. Leva tempo, tem um processo e vai depender muito de 2 grandes fatores que a gente fala muito dentro da Transforma Negócios, que é o nível da sua consciência e da sua competência. Então vou pegar o gancho aqui, né, Raul? Você comentou, o infoproduto, vou lançar, você tem que ter um conhecimento técnico, uma série de coisas ali, né? Poxa, até para nós, que testamos um monte de coisa, a gente tem uma inovação na veia, a gente está conectado com o digital ali, etc e tal, mas mesmo esse produto exigiu de nós competências e conhecimentos do mundo digital que a gente não tinha ainda. Total. E a gente precisou buscar parceiro para suprir isso. Né? Então não acha que é simplesmente, por exemplo, né, falando de um infoproduto, que você vai montar ali alguns cursos, gravar algumas aulas, sobe numa plataforma ali e aquilo vai ficar vendendo sozinho. Não é assim que funciona. Vai ter um marketing por trás daquilo. Aquele produto te gera lucro, tem que ter contabilidade, cara. Você tem que olhar para o resultado, DRE, lucro, geração de caixa. Virou uma empresa. Então não é só um infoproduto. Tem muito mais coisa. E o que adianta eu construir tudo isso, lidar com toda essa burocracia, lidar com tudo isso que tem por aí, se aquilo que eu desenvolvi não gera valor? Pois é. A maioria das startups fazem algo bonito, mas fecha porque não gerou valor. Então, vejam, basicamente, quando a gente vai olhar o Transformar, o que a gente veio defendendo, né, do ponto de vista de jornada até, né? Puxa, tem tudo isso, mas qual que é o passo a passo prático que a gente está colocando? Basicamente, a gente procurou trazer uma série de conteúdos que você consegue absorver em basicamente 1h30, 2 horas, acho que está dando. Vídeos curtos, entre 10 minutos cada um mais ou menos, então você consegue, me acelera lá, coloca vez 2, me põe para sambar, que você mata rápido. Você basicamente vai ter uma etapa inicial que é uma entrevista, né? Um processo de, puxa, quem que é você? E isso, você vai começar onde você está, você vai responder aquilo que você pode. Mas o que é interessante? Tudo isso vai te ajudar a você decifrar o que é riqueza para você. E para cada um é uma coisa. Para mim é uma coisa, para o Sampaio é outra, para o Ponte é outra, isso tem que ser respeitado. Mas como que está a parte prática e financeira disso, né? Quanto que você fatura hoje, que negócio você tem, que investimento você tem, quanto você ganha por hora? Distribui lucro, não distribui? Esses negócios têm valor ou não tem? Tem toda uma anamnese feita aí, que é bem passo a passo, bem mastigada, é simples de ser feita. A gente testou com pessoas que nem de Excel gosta, nem número gosta, e conseguiram fazer. Então, assim, isso é uma coisa que, puxa, teve dúvida,
É o que o Ponte falou, vai ter plantão de dúvida para você ir tirando e trocando ideia, e a gente respeitando muito, não falando que você deveria ter feito aquilo, mas abraçando e pensando, nossa, como poderia ser melhor esse processo para não gerar essa dúvida, né? E depois vem o grande lance, que é o AI aqui do final, né? Fazer amizade com o copiloto de inteligência artificial para a gente poder desenvolver, ter uma inteligência do mundo às nossas mãos. E você não precisa ter conhecimento prévio. Se você não sabe o que é chat GPT, eu até brinco é o Gepeto, porque ele faz uns Pinóquio de vez em quando lá, que só Deus sabe o que ele tá falando. Então assim, você não sabe o que é GPT, Gemini, tá tudo certo. Tanto que a gente chama de copiloto para tentar facilitar, sair dos estrangeirismos, tem muito modismo nesse negócio de IA, tem muita solução mágica que ainda não gera valor, é uma tecnologia que está amadurecendo, mas para dar palpite na tua vida já está num grau de maturidade maravilhoso. Mas tem que saber fazer pergunta. Então a gente vai usar toda a tua entrevista, todo o que é riqueza para você, e a gente vai dar a pergunta pronta. Você vai selecionar que pergunta você quer fazer e vai copiar e colar lá, cara, no GPT, copia e cola e tem a inteligência do mundo a seu favor. Aí você vai poder tirar da tua cabeça as oportunidades que você imagina, você vai poder, com passo a passo claro, desenhar o teste e sempre uma pílula de conhecimento com prática. Pílula de conhecimento com prática. E os vídeos da prática para te fazer passo a passo mesmo, o que é e o que não é, né? Cara, você desenhou o teste, um plano de ação, que você gaste pouco tempo e dinheiro, pra você ter clareza estratégica do que você vai fazer, vamos fazer um checkpoint. O Bruno Ponte gosta, né? Demos o nome do módulo em homenagem ao Ponte. Fazer um checkpoint. Vamos ver se você realmente teve proveito. Regra clara, amigo para sempre. Não gostou, dinheiro de volta. Tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Mas se gerou valor para você, vamos construir um negócio lucrativo em torno disso? Exato. Vem aqui com a gente, vem aqui para um grupo de pessoas que tá com a pele no jogo, testando também, que vai poder te dar insight em que ambiente que você vai ter, né, esse tipo de pessoas genuinamente interessadas em falar, cara, testa desse jeito, já testei isso, deu errado. E não importa o segmento de negócio, porque testar vem sendo uma competência universal, óbvio. Se você tem comunidades de teste muito especialista no seu segmento, isso vai ser superior a uma comunidade generalista. Mas é desafiador achar uma comunidade nesse sentido, porque normalmente vai ter a comunidade para te ajudar a implantar uma metodologia específica de alguém que fez. E isso em algum momento vai ser válido. Eu bebo várias vezes disso, mas eu testo comigo antes, com pouco dinheiro e pouco recurso, igual foi feito o Transformai. Então, Transformai a gente foi vendo as pessoas, o que brilhava o olho delas, gravei vídeo em casa mesmo, daí foi vendo, daí depois viemos aqui em estúdio fazendo, bebi em metodologias que estão ajudando a gente a embasar esse lançamento, mas depois que teve resultado. A gente está lançando aqui o infoproduto, mas eu já estou vendendo offline, eu não vou depender de Instagram para vender, ou seja, a gente já está faturando e isso vem sendo comum para vários clientes nossos, né? Sim. Que durante o negócio dele, cara, ganha dinheiro com o teste, isso vai te financiar para fazer outras coisas. Então tem cliente que antes de abrir negócio já estava ganhando dinheiro com o teste. Então esse tipo de aprendizado eu acredito que é transformador e tem como catalisar muita vida. Porque se toda pessoa no mundo tivesse um negócio, o mundo estaria muito melhor do que é. E quando eu penso no que a gente está fazendo, eu fico com esse tipo de reflexão. Se todas as pessoas no mundo aplicassem o que a gente está orientando, eu sei que é utopia, as pessoas não vão fazer e nem estamos esperando isso. Claro que não, jamais. Mas se fizessem, o mundo era melhor ou pior? E eu não consigo imaginar um cenário que o mundo seria pior se elas aplicassem o que a gente está passando aqui. Acho que um ponto legal de compartilhar, e isso acontece comigo muito, agora até fecha o parênteses aqui do Transformar e eu vou para o Transforma Negócios mesmo, né, para o 12 em 30, onde eu atuo bastante ali com os empreendedores, né, de uma maneira geral. E é muito comum em determinados pontos que eles queiram entrar nos pontos sobre vendas. Cara, eu preciso tracionar a venda, preciso melhorar a venda do meu negócio, aumentar faturamento, aumentar a receita, né? É natural. A venda é a base de todo negócio. Tem que vender, tem que faturar, tem que entrar dinheiro para dentro para poder fazer tudo isso. É fato, né? Mas quantas e quantas vezes eu falo, beleza, vamos conversar sobre isso, mas tem que ter um capítulo inteiro só para isso. Exato. Porque dentre várias perguntas, dentre vários pontos que a gente vai avaliar, quando fala das vendas do negócio, o funil de vendas, a sua esteira, a sua prateleira de produtos.
né? Então a própria Transforma Negócios lá atrás, quando ela olhava para a prateleira dela, ela tinha 2 produtos quando ela nasceu, né? E aí depois a gente melhorou essa prateleira de produtos trazendo o Transforma Investidor, foi o nosso 3º produto. E agora a gente está melhorando ainda mais a prateleira, trazendo já o nosso 5º produto, né? Porque veio o Conexão no meio disso tudo. Então esse já é o nosso 5º produto. Então veja, a gente está olhando para a nossa prateleira, recheando ela de produtos que possam atender aos mais variados segmentos de clientes e cada produto entregando o seu valor para o seu público certo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque uma das estratégias da nossa empresa, justamente para esse ano de 2024, né? Vamos situar em que ano estamos aqui da história. Uma das nossas estratégias é o fortalecimento da venda ativa, da prospecção ativa, de uma série de outros fatores. E para eu dar atração, para eu ter prospecção ativa e tudo mais, a gente tem que ter uma esteira, uma jornada do cliente muito bem construída, com diversos produtos na prateleira, onde o público pode ir consumindo aquele produto que mais faz sentido naquele momento do empreendedorismo dele. Então essa foi um dos movimentos, né, que a gente tem feito esse ano justamente para fortalecer o nosso processo de venda. Então, para você que está aí do outro lado assistindo a gente, um dos pontos para olhar para a sua venda é como é que está a sua prateleira de produtos, para quais públicos servem esses produtos, né? E qual é o produto que te dá mais margem, mais retorno, que te dá mais recorrência? Em qual produto a gente vai fazer marketing? Aí tem uma série de muitas outras perguntas que a gente poderia fazer, mas não é o tema central aqui hoje não é vendas, né? Mas o que conecta? Por exemplo, a Netflix, ela pode ter lá o faturamento dela, a recorrência, uma série de coisas. Facebook, qualquer grande empresa nesse sentido. Mas ela faz na casa de dezenas de milhares de testes todo mês. Toda a técnica de crescimento de vendas, a competência-chave volta para o testar. Porque você não sabe, ninguém tem certeza do que é o mercado, o que faz, o que não faz. Então, assim, testar é uma competência-chave. Até falam, né? Aproveita a sua infância, para você depois casar e ficar bem. Então, o namoro tá para casamento, é o teste do casamento, né? Ou seja, é o testar. Então, dependendo da religião, não te cabe testar, e tá tudo bem, não estamos indo contra isso. Mas o rodízio é o teste do à la carte, cara. Você vai saber melhor o sabor de pizza que você comeu, depois você foi lá e se entupiu de 30 sabores, aí você sabe o seu favorito. Mas você quis investir o quê? Você não comprou uma pizza inteira, 30 sabores inteiros de pizza. Você investiu num rodízio. Então, poxa, eu tô fazendo o jardim lá de casa, é teste. Ah, a dama da noite não se deu muito bem com a sombra, essas daqui. O solo disso tá assim. Vai ter que tirar, vai ter que fazer. Então, o teste, ele tá aí rodeando a gente. E se eu quero tração de venda, se eu quero sócios, se eu quero pessoas, se eu quero desenvolver produto, isso não é só para serviço. Você pega toda essa questão da impressora 3D, permitiu para determinados segmentos de indústria o quê? Testar. Testar protótipo. Protótipo. Né? No campo físico mesmo. Eu né? prototipo mais rápido. Ah, eu tenho um comércio? Por que eu vou lá já montar uma loja física se eu posso fazer um dropshipping, vender um produto? A gente sempre está dando esse exemplo. Vou vender primeiro o produto do outro, ver que grau de aderência que tem, para depois ir lá e fazer outro. Tem muita gente que ganha dinheiro hoje vendo palavra-chave, fazendo e-book que atenda aquela palavra-chave mais buscada via SEO do Google, se posiciona e vende. Ou seja, qual que foi a diferença? Ele já se posicionou aonde há demanda. E isso não quer dizer que em todo negócio o meu produto vai ter demanda. Mas se eu for testando, eu vou encontrando a demanda. E para achar o fio de ouro, eu primeiro tenho que chafurdar a lama. Não adianta. Sim. Inclusive ter essa humildade intelectual, me veio aqui duas empresas na mente, né? A própria Amazon, que eu vi que eles têm um setor específico para fazerem testes, e os testes que dão errado eles comemoram porque eles sabem que não foi a solução encontrada, e aqueles que acabam dando certo, eles continuam avançando nos testes até chega um ponto que a nave mãe fagocita ali o teste, daí incorpora isso para tracionar e gerar mais valor, e a própria Apple que trouxe uma inovação e começou a inovar com base na percepção do cliente, com base na percepção do usuário, daí veio o iPod e etc, né? Porque é muito parecido com esse nosso caso e com o Transformai. A gente está trazendo novos produtos para melhorar a jornada do cliente, trazer novos produtos para a prateleira, para
fazer o crescimento que a gente quer e almeja para o nosso negócio, mas gerando valor para quem já está conectado na nossa rede, no nosso ecossistema. Então a gente percebeu que tinha uma necessidade de um público que não estava sendo atingida e a gente pôde desenvolver esse produto para gerar valor para aquele público. E o que é um negócio, como a gente fala muitas vezes aqui, negócio é simplesmente um mecanismo onde você gera valor para alguém e captura valor em retorno. Tão simples quanto isso. Então a gente desenvolveu um produto para gerar um determinado valor e nós capturarmos valor em retorno com isso, né? Teve algo que a gente não falou aqui? Ó, eu acho que pode ser legal falar que, em suma, o Transformai está aqui para você, empreendedor, construir clareza estratégica em 15 dias, e a gente vem tendo êxito nessa promessa, justamente porque são aulas curtas, direto ao ponto, com todo o material de apoio bem mastigado para você chegar nisso, fora os plantões de dúvida, para em seguida você construir um negócio lucrativo. Então veja, não é vendo aula que você vai construir negócio lucrativo. Vendo aula e usando material, você vai ter clareza. Puxa, qual que é o próximo passo que eu vou dar? Qual que é o próximo passo? E aí, a partir do momento que você conseguiu desenhar esse próximo passo, a gente vai junto, em comunidade, com outras pessoas que estão com a pele no jogo, construir negócio lucrativo. E que legal já ver a galera falando, poxa, o que eu investi já está dando retorno, já pagou 2, 3 vezes, já alavancou tudo isso. Então, o ticket desse produto, enquanto na Transforma Negócio, a gente vai ter produtos aí de entrada, seja na casa aí dos seus 4 mil, 5 mil, 10 mil reais, por exemplo, né? Ou transformar e ele já vai ser um ticket menor, né? Então, consulta aí... produto de entrada. Produto de entrada. Consulta a tabela de preço, eu nem vou firmar aqui, justamente porque estamos testando, a gente está dinâmico nisso, né? Exato. Por enquanto, a gente vinculou topo de funil no meu Instagram, até isso foi outra coisa, porque como pessoa conecta mais com pessoas, a gente não conectou no perfil da Transforma até o momento aqui dessa gravação, porque a gente está testando. Exato, veja, até para nós tudo é teste. A gente ia confundir o nosso público com uma abordagem que está pivotando. Então a gente incubou o produto no meu perfil, está testando, daqui a pouco a tendência já é ir para o perfil dos sócios e os próximos passos a gente vai saber quando eles chegarem. Você vê, né? De novo, isso se conecta com entenda seu modelo de negócio. Se você quer falar de vendas, qual é o melhor canal para colocar esse produto? Exato. Talvez um produto A seja um canal A e o produto B canal B. Perfeito. Às vezes você pode ter 2 ou 3, 4 produtos no mesmo canal, mas não era esse caso aqui para a gente no Transformar. Exato. E veja, tudo isso foi teste para gente. Teste. Até aqui o teste está válido. Pode ser que mude. Exato. E se a gente testar um formato B, e ele é melhor ainda que o A, né? Então a gente está nesse caminho também. Exato. E a gente, aí como o Bruno falou lá da Amazon, mas falando da Transforma, a gente também celebra os testes, né? Isso. Quando dá certo, celebra porque contribui para o crescimento da empresa, e quando dá errado, a gente celebra porque não gastou dinheiro. E aprendeu, né? É isso. E assim, se vocês entrarem então no @RaulGropo, GROPPO, vocês vão poder ver lá, provavelmente vai estar no link da bio. A não ser que a gente fez um teste, já pivotou isso e tá tudo bem, né? Mas pede pro pessoal da edição, por favor, ó, time da edição, coloca aqui, ó, Raul Gropo pra gente, coloca aqui, ó, por favor. Aqui, ó. Clica aqui no Raul Gropo para você ter acesso a todo o conteúdo do Transformar. E tá sendo uma jornada muito, muito gostosa, né? É muito bom a gente ver diversas formas de gerar valor e cumprir o nosso propósito. Aí veja, qual que foi um grande critério para o Transformar da liga conosco? Ele vai na veia do nosso propósito, facilitar a estratégia que gera riqueza para as pessoas e para a sociedade. Então, a gente disseminar essa cultura do testar, porque demos exemplo de multinacionais aqui. Nem tudo que multinacional faz é aplicável ao meu negócio, aliás, a minoria delas. Porém, o testar, esse verbo, ele é poderoso. É poderoso. Ele vai exigir uma mudança de mentalidade, mas escolhas fáceis levam para a vida difícil. Escolhas difíceis podem te levar para uma vida fácil. E a menor distância entre 2 pontos não é uma linha reta. É um caminho tortuoso que a gente não sabe nem o formato dele. E eu só sei que entre a sua realidade atual e a sua realidade desejada, talvez o melhor verbo para você aprender na sua vida seja testar. Muito bom. Posso dar uma filosofia agora aqui? Você falou das escolhas fáceis, as escolhas difíceis, né? Quem for fã do rock brasileiro, nacional, ali mais antigo, Engenheiros do Havaí, através de Humberto Gessinger, em uma das suas músicas, dizia que se queres paz, te prepara para a guerra. Se não queres nada, descansa em paz.
Então, isso vai na veia da Transforma também, que a Transforma ela é paradoxal e ela também quer quebrar alguns paradigmas no mundo dos negócios. Então, pílula filosofal terminada por aqui, ponto. Se você assistiu até agora, muito obrigado por estar aqui conosco. Agradecer, como sempre, os meus sócios por toda a jornada, por toda a caminhada, Raul e o Bruno. Mensagens finais, as partes de vocês? Eu termino com o Gessinger, tá ótimo. Tá bom, né? Ele já mandou bem, né? Também. Então é isso. A parte, a questão da escolha e da decisão realmente é poderosa, né? Ela pode transformar o seu destino. Então, É isso. tome boas decisões. É isso. Legal? Se você ficou até aqui, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo episódio.